Boa noite a todos. Então, hoje a gente tem a satisfação de iniciar a 10ª edição do CFO Experience. E hoje é um dia bastante especial, que estamos aqui com um discente nosso do mestrado, que é CFO, o Aleph. Muito obrigada, Aleph, por ter aceito e estar aqui conosco nessa 10ª edição especial. Obrigada mesmo. Então, eu vou trazer um pouquinho da apresentação do projeto, né, dos nossos integrantes e do convidado, né, para contextualizar quem ainda não participou de eventos anteriores, né? A gente tem esse projeto, a gente iniciou em 2023 e estamos nessa 10ª edição, é o evento que a gente tem trimestralmente, e a gente busca trazer CFOs de diferentes segmentos para estar trazendo o seu o dia a dia do trabalho, vivências, né, e compartilhando a fim de integrar o meio acadêmico, né, representado por a gente, da FIPECAF e da USP, ao meio profissional. E como integrantes do projeto, a gente tem membros da FIPECAF, que é o professor Jorge e eu, e da FEA USP, que é o professor Anderson e o Daniel. O nosso convidado de hoje, que é o Aleph, ele é nosso discente no mestrado e ele é CFO do Instituto Medicina em Foco e fundador da ADM Doctor. Ele é gestor assistencial apaixonado pelo sistema tributário, atuante em consultoria e auditoria tributária e em gestão de empresa no ramo da saúde. Então, é bem especializado nesse segmento da saúde que é tão importante, né, na vida de todos nós. E aí, o escopo do nosso evento, né? A gente tem questões que a gente fala que são questões tradicionais, depois a gente tem perguntas do que a plateia coloca, então podem colocando as questões no chat, que a gente vai chegar um momento que vai reportar essas perguntas, e depois a gente tem o quadro especial. Também vai ter o sorteio do livro, né? Então, fiquem atentos para irem vendo a quantidade de pessoas que está assistindo o evento, porque quando chegar no final do evento, a gente vai pedir para marcarem quem acertar, quem tiver o print, né, da quantidade maior que assistiu o evento, cola esse print aí e é agraciado com o sorteio do livro. Então, vamos começar o evento em si. A gente começa colocando as questões tradicionais. Eu vou começar, então. Aleph, eu queria trazer a pergunta, né, que o Instituto Medicina em Foco se destaca por oferecer serviços especializados voltados à saúde integral, como atendimento à população LGBTQIAP+, cuidados pós-bariátricos e programas de medicina preventiva personalizados, que muitas vezes não estão amplamente disponíveis no sistema privado. E aí a gente queria ver de você como o modelo de negócios de instituto equilibra a sustentabilidade financeira com o compromisso de oferecer serviços inclusivos e personalizados. E quais são os principais desafios e oportunidades que você vê nesse equilíbrio? Boa noite a todos, né? Quero primeiramente, antes de responder a sua pergunta, é, agradecer, né, pelo convite. Então, o convite ele partiu da professora Juliana. Então, muito obrigado pela essa oportunidade e parabenizar os professores, né, Geórgio, Anderson, Daniel, por essa iniciativa, por esse projeto legal, né? Eu acho que eu fico, na verdade, eu fico lisonjeado em estar fazendo parte desse projeto, tá bom? Quero deixar meu agradecimento aqui registrado para vocês, tá? E respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que o grande desafio do Instituto é realmente unir o propósito com a sustentabilidade. Porque desde a concepção do Instituto Medicina em Foco, a gente queria oferecer um atendimento realmente diferente, que nem para um público específico, mas a gente não queria ser nichado com relação só ao público LGBT, então a gente atende todos os públicos, tanto na saúde preventiva, quanto na saúde específica para o público LGBT, quanto para pacientes bariátricos, né? Então, a nossa ideia é oferecer um conforto
oferecer um nível de profissionais também, um nível de medicina de custos acessíveis. Então, você chega aqui no instituto e as pessoas confundem com clínica de estética, porque hoje, quando você entra no clínica de estética, tem, assim, parece um shopping. E aqui a gente queria tratar doenças, mas que os pacientes que chegassem doentes se sentissem em uma casa, se sentissem no conforto, é, enfim, com conforto. Então, eu uni isso, o nosso propósito com custos, eu acho que é o nosso grande desafio, né? Então, a gente tenta realmente ter uma gestão aí dos centros de custos, dos custos que a gente tem aqui na clínica, né? E a nossa ideia é que a inclusão, ela gera valor, ela não é um custo. Então, a gente incluir esse público, incluir os nossos pacientes é, com essa medicina inovadora, com essa medicina de verdade que a gente chama, eu acho que é esse o grande desafio. Ok, muito obrigada, Aleph. Eu passo então a palavra agora para a próxima questão para o professor Anderson. Obrigado, Juliana, e quero, né, agradecer ao Aleph a oportunidade de estar aqui junto com a gente. É um grande prazer, né, podendo ouvir, né, e tê-lo aqui compartilhando essa experiência que ele tem na função financeira. Então, muito obrigado, Aleph, fico grato. Gostei bastante aí da sua primeira reação, não é? Falando desse tema não como um custo, mas como uma ferramenta para adicionar valor. E eu queria seguir olhando um pouco das suas atividades, né? Então, do que a gente observa, você é alguém que parece que tem aquele perfil de multitarefas, né? Vai se envolvendo em diferentes iniciativas ao mesmo tempo. Então, além de estar fazendo o mestrado na FPCAF, além de ser CFO do Instituto Medicina em Foco, não é, você também tem uma outra iniciativa como fundador da ADM Doctor, tá? E que foi uma iniciativa que surgiu olhando um grupo de profissionais que são médicos, não é? Com a intenção de ajudar esses profissionais na sua atividade, desburocratizando, não é, a vida financeira deles e procurando oferecer aí soluções integradas, tanto em termos de contabilidade e gestão de modo geral. Então, eu queria te ouvir, gostaria que você pudesse compartilhar um pouco dessa sua experiência, trazendo do que você percebeu, não é, e percebe como principais desafios financeiros e regulatórios também, não é, que você enfrentou, tem enfrentado na estruturação desse modelo de negócio que é inovador, não é, dentro da área de saúde. Uhum. Obrigado, Anderson, pela pergunta. Na verdade, assim, a ideia surgiu realmente de uma necessidade de um médico, né, que é conhecido meu e hoje é sócio também da DMDoc, Dr. Rodrigo Barbosa, da angústia que ele tinha de ser empresário, né? Hoje o médico, ele sai da faculdade de medicina já sendo obrigado a abrir uma PJ, né? Já tendo uma PJ para poder receber os plantões deles. Então, essa realidade, eles não têm educação financeira, não têm educação de gestão. Na faculdade, eles são muito nichados na área da saúde mesmo, e acaba saindo perdido. Então, na minha carreira, eu verifiquei que existia essa deficiência, assim, de possibilitar, facilitar essa vida deles, que já é muito corrida, né? Eu fazia reuniões com os médicos nas madrugadas, porque era o único horário que eles tinham livres, né? E entre um plantão e outro, né? Então, a ideia da DM Doctor era, olha, quais são os desafios do médico? Eles não sabem os dias de vencimento de guia de impostos, eles não sabem o que é uma taxa de localização, eles não sabem como gerir o que é lucro, o que é prolabore, o que é despesa, não sabem nada, né? Realmente é um déficit muito grande, né, nesse nicho dessa profissão. E aí eu disse, olha, como é que a gente pode fazer com que a gente consiga simplificar e unir tudo isso e ele só receber realmente a parte financeira, saber o que realmente vai entrar na conta dele, que aquilo ali é líquido, né? E aí surgiu a ADM Doc.
Eu sou suspeito a falar, porque a DM Doctor é o meu menino de ouro, assim, eu sou apaixonado pela essa startup, que a gente está crescendo bastante, né, nos últimos anos, aí, nesse último ano, que a gente começou realmente a investir em propaganda, a divulgar mesmo a plataforma, a gente já faturou 4 milhões. Então, ela é um bebê ainda, mas é muito promissora. E o grande desafio é o regulatório, porque assim, a gente tem no Brasil diversos regimes tributários. Então, hoje eu enfrento esse desafio. Tem a reforma tributária também, que é um desafio muito grande, e o nosso business se envolve em um médico pagar menos impostos. Então, esse é um desafio grande. Tem a questão societária também, que modéstia à parte, é uma coisa muito inovadora. Não tem uma categoria da classe da forma societária que a gente estruturou a DM Doctor hoje. Então, é até difícil para a Receita Federal entender, para a JUSESP entender o processo de contabilização do contrato social, vamos dizer assim, da empresa da gente, né? Eu tive uma experiência muito enriquecedora quando a gente foi cadastrar alguns médicos no Einstein e no Sírio também. A gente foi cadastrar e a gente precisou fazer uma reunião com os advogados dos hospitais para eles entenderem o processo, né, de como é que era essa adesão tão simples do médico participar ali de um CNPJ através de um aplicativo. Então, esses são os grandes desafios da gente, né? Mas a gente hoje utiliza a inteligência artificial para vincular as produções do médico com o aplicativo. Então, o médico ele recebe toda a produção dele via IA, todo o financeiro dele está ali, a produção dele, o que ele trabalhou no mês, quanto ele tem a receber. Eu vislumbro muito que a ADM Doctor ela vai virar uma fintech lá na frente, né? Além de oferecer essa parte contábil ali e gerencial, ela vai se tornar também uma fintech para unir todo o processo ali. Ele já tem um dinheiro, ele já fica ali, ele já paga as contas dele, enfim. É o meu objetivo, né? Os próximos passos ali da DMDOC. Excelente, Aleph, e parabéns pela iniciativa. Muito bom ver os números, né, e essa expectativa ainda de crescimento. Muito legal. Vou passar então aqui a palavra ao professor Jorge Sales. Obrigado, professor Anderson. Boa noite a todos, né? Obrigado, Aleph, por aceitar aqui o convite, né, de estar aqui conosco nessa noite, né? E parabéns aí pelos números, né? Aí no Instituto, né, Medicina em Foco, né? No desenvolvimento aí do ADM Doctor, né? Para ajudar esse público, né? De profissionais da saúde, né? Que eles têm muita dificuldade, né? Com a questão financeira, né? A gente sabe disso, né? O foco deles é a saúde, né? Óbvio, por óbvio, né? Mas a saúde ela gira uma questão financeira relevante, né? E aí é preciso, né, ter profissionais ali direcionados, né, para dar esse suporte, né? E assim, e dentro dessa linha, né, muitos profissionais eles acabam, né, aspirando a chegar no topo da área financeira, né? Mas nem sempre, né, eles conhecem, né, quais são os caminhos possíveis, né? E aí, quais foram os momentos decisivos na sua trajetória profissional, né, o que o levaram à posição de CFO? E quais conselhos você daria para quem almeja esse cargo, hein? É, é, é um desafio muito grande, né? Não foi fácil chegar até aqui, mas eu acredito que uma coisa que foi muito positivo para mim foi os mentores que eu tive na minha vida, né? Então eu sempre tive muito a prática, eu sempre tive muito ali no dia a dia. Eu até brinco já brinquei até com vocês, né, que eu acho que eu estou atrasado um pouco, eu estou fazendo mestrado agora e tal, que eu me acho velho, mas eu tenho 30 eu vou fazer 35 anos no final do ano. Mas eu tenho essa ansiedade, essa coisa de fazer as coisas muito rápido. E eu acho que o conselho que eu daria para quem está almejando é ter a calma, que sempre vai chegar a hora, né? Mas eu sempre me comprometi muito, eu sempre
peguei os desafios que vinham chegando na minha vida e coloquei como objetivos ali para serem cumpridos. E acabou que eu acho que isso me deu bagagem para chegar onde eu cheguei, né? Mas agora, com o mestrado, o que eu estou vendo é que eu estou verificando ferramentas analíticas para aquilo que eu estou utilizando na prática, que eu estou fazendo na prática, eu consiga utilizar como ferramentas ali para analisar e para tomar decisões mais sólidas. Eu acho que é um conjunto ali, né? Você se, se aperfeiçoar, fazer cursos, estudar bastante com relação à área financeira e a prática ali, você está no dia a dia, você conhecer o que você está fazendo, você entender do seu negócio, do negócio onde você está gerindo ali o financeiro, eu acho que é fundamental, né? Então, utilizar dados e com a sustentabilidade do impacto humano. Acho que é isso. Obrigado, Alice. E realmente, né, você desenvolver a técnica, né, é importante, né, para estar num cargo de CFO, né. É esperado, né, que o CFO ele tenha bastante respostas, né, aos questionamentos e os desafios do dia a dia. Muito obrigado, hein. Eu vou passar agora a palavra para o professor Daniel. Boa noite a todos, né? Aleph, é um prazer, né, falar contigo. Eu vou pegar um gancho, né, nesse ponto que o professor Jorge tocou, né, da questão da vivência, né, acadêmica e agora no mestrado profissional da FPCAF, né, e também a sua própria experiência que já foi destacada, né, prática, né, diferentes negócios, né, dentro do mesmo setor da saúde, né? Talvez explorar dois pontos específicos, né? Como que essa conexão, né, influencia decisões, né, por exemplo, do seu dia a dia. Então, você consegue, né, trazer um olhar mais estratégico, né, para a sua atuação profissional e, de certa forma, assim, é uma via de mão dupla, né? O que você consegue levar também, né, em relação à sua experiência para, né, a academia em si, né? Talvez um outro ponto, né, olhando para a carreira, né, em que medida essa conexão entre prática, né, e academia se posiciona dentro da carreira do profissional, então, em relação a momentos, né, então, se você puder explorar, né, ou seja, mais no meio da carreira, né, mais, ou seja, qual que é o momento, né, na sua visão, para buscar essa conexão, né, entre teoria, né, academia e a bagagem, né, acumulada. É, é, como eu falei anteriormente, né? A academia, ela te dá ferramentas para que você possa utilizar elas no dia a dia, com embasamento. Você vai ter aquela decisão que você vai, não, eu tenho aquela solidez ali, aquela decisão, ela está sendo embasada naquelas evidências. Então, aqui no mestrado eu estou vendo muito isso, né? A gente quando vai se aprofundar em um tema, a gente diz, olha, está embasado com relação a essa pesquisa, tem essas observações. Então, você acaba gerando uma coisa que eu acho mais importante no cargo de CFO, que é é, a confiança dos gestores, né? Então, quando o CFO ele consegue, através desse embasamento, uma solidez na confiança dos gestores, ele consegue liderar mais, ele consegue estar mais participativo nas decisões da gestão, e ele consegue ser mais ouvido. Então, acho que hoje eu utilizo muito isso, os embasamentos que eu tenho para ter o poder de convencimento da alta gestão. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E o uso da tecnologia é fundamental, porque as informações hoje em dia, elas são, assim, muito rápidas. E se você não tiver ali no dia a dia vendo o que aconteceu, o porquê está diminuindo as consultas, ou o que foi que aconteceu que o retorno o paciente não está retornando, e se você não tiver essa informação ali rápida, você acaba não conseguindo atingir as metas e os propósitos que a empresa tem.
Então, aqui eu tento bastante utilizar os softwares, não, eu gosto de não utilizar vários softwares para várias coisas, então eu gosto de unir em um software só. Eu tento parametrizar e tento utilizar todas as informações centralizadas para que eu possa ter dados mais simétricos e aí consigo importar para a BI, consigo fazer com que a IA ela possa me trazer relatórios para tomar decisões. Então, isso tudo não tem como fazer se você não tiver essas ferramentas ali, tanto de embasamento teórico como de prática e de inovação. Perfeito, muito obrigado, Aleph. Juliana? Em linha, continuando em linha, né, com esse ponto que você colocou, né, desse embasamento teórico, desse investimento em tecnologia, a gente traz aqui um ponto numa pesquisa bem recente de uma consultoria FTI, é, ela é de 2025 e ela trouxe um relatório global de CFOs e revelou que 84% dos CFOs estão investindo fortemente em tecnologia financeira, especialmente em inteligência artificial e automação, né, como até você comentou, né, desse investimento que vocês também fazem, né, e que 66% priorizam o planejamento estratégico como motor de crescimento. E aí, então, né, tendo esse resultado dessa pesquisa, a gente queria ver a sua percepção de como você enxerga esse movimento global da priorização tecnológica e estratégica e se sua empresa está alinhada com essas tendências, quais são os maiores desafios que você percebe que ela está tendo para implementar essas mudanças na prática. Perfeito. Bom, o que eu acho é que a tendência ela é inevitável e necessária, né? Quem não está alinhado a essa tendência, a esses princípios aí, não entender que a IA ela chegou e ela tem que ser usada sim como estratégia, vai ficar fora do mercado, né? Porque é inevitável mesmo, né? Aqui o que eu sinto muito um pouco de desafio é a cultura da equipe, né? A cultura da equipe que eu falo, por exemplo, até dos profissionais. O que acontece? A gente já tem aqui prontuários que eles são integrados aí. Então, ele ativa aí, então, na conversa com o paciente, aí ela vai captar todos os pontos importantes e escrever no prontuário do paciente todos os principais pontos do que foi conversado, do que o paciente falou para o médico. E aí a gente trouxe essa novidade, a gente implementou isso para os médicos e a gente ainda vê que tem uma resistência de utilizar essa ferramenta. Então, a gente está tentando mostrar que a ferramenta ela funciona, que não é só a ferramenta, que ele precisa ler, revisar e fazer os ajustes. Então, a cultura é um desafio muito grande. A gente já utiliza na parte financeira aqui IA, a gente já faz as análises por cento de cursos, tudo isso eu já consigo fazer via IA, né, integrado ao nosso sistema de prontuário, de agendamento, de faturamentos. Então, na minha visão, acho que a gente está aí um passo à frente, né? A DMDoc também, a gente já utiliza IA para captar as produções dos relatórios que os hospitais enviam da produção dos médicos para integrar a plataforma. E a Medicina em Foco, obviamente, utiliza a DMDoc também com os médicos aqui dentro do Instituto. Excelente. Hoje em dia, realmente, né, em nenhum ambiente a gente consegue mais imaginar os processos sem IA e, como você colocou, vocês já estão à frente, né, já estão instituindo, colocando esses pontos para o médico ter acesso, né, aos prontuários, né, imagina eles só terem acesso de uma forma que a gente tinha, né, até pouco tempo atrás, só no papel, né, fazer agendamento no caderno, né, não dá para se pensar num ambiente sustentável mais sem isso. Obrigada, Aleph. Então, eu passo agora a palavra para o professor Anderson. Obrigado, Juliana. Aleph, de volta aqui e está sendo muito bom, né, ouvir das suas experiências, né, de como você tem
reagir a esses temas. O tema de tecnologia, esse último, é um tema bem presente hoje na agenda, né, dos executivos financeiros, dos CFOs, pensando no próprio protagonismo, né, desses executivos financeiros. E aí eu queria seguir um pouco nessa linha, né, de olhar esse protagonismo, e sendo que olhar para um outro tema que é um tema também bastante presente hoje na agenda dos CFOs, que é o tema de sustentabilidade, não é? Então, que antes era uma pauta, não é, que fazia parte aí não é, do discurso de algumas organizações, tem se tornado cada vez mais algo que vem se integrando, não é, nas decisões estratégicas das empresas e também, inclusive, não é, financeiras, não é, procurando se capturar e mensurar, não é, esses impactos financeiros e reflexos financeiros. E aí, esse movimento tem tornado ainda mais evidente esse protagonismo, não é, do CFO, porque, de certa maneira, ele vai ali ser um responsável fundamental para conseguir reportar essas informações e avaliar as decisões associadas a esse tema, não é? E aí eu queria te ouvir um pouco, não é? Você pudesse compartilhar como que você vê, não é, enquanto executivo financeiro, a evolução desse tema no âmbito das organizações em que você atua e quais os desafios que você também tem percebido relativamente à inclusão do tema de sustentabilidade nas empresas. O tema ESG é muito importante quando eu falo na área da saúde, porque a gente fala sobre responsabilidade social, né? A gente, quando trabalha com saúde, a gente inclui ali pessoas. Saúde é uma coisa que a gente não se brinca, né? A gente todo mundo sabe que não se brinca. E saúde, por exemplo, para o público LGBT, que é muito restrita. O SUS ainda não oferece, por exemplo, muitos tratamentos que essa população ela ainda é carente. Então, hoje está existindo um movimento muito assim visível dos planos de saúde com relação a como é que ele enxerga os seus prestadores de serviço, né? E mensurar a taxa de efetividade ali da cura de um paciente com o financeiro, ele é um desafio enorme, porque você identificar ali que aquele paciente ele operou, mas ele não voltou para reoperar, ele passou por uma consulta de saúde para emagrecimento e aí com 3 meses ele engordou novamente, vai ter que refazer todo o processo, vai ter custos para o convênio e tudo, é um desafio muito grande, né? É o que eu acho que os grandes hospitais, a gente também procura tentar mensurar para realmente trazer valores. Olha, o paciente que chega aqui, ele realmente ele sai curado. Ele é tratado da melhor forma possível para que ele não tenha remissão do quadro clínico dele. Então, a gente está tentando ainda é, conseguir atrelar esse prontuário do paciente, que é um dado muito sensível, para o financeiro, né? E a gente está tentando pegar dados, ver como é que a gente consegue aplicar formulários ali para o médico dar informação para a gente, para que a gente possa gerar valor. E aí sim, com essa geração de valor, a gente consegue trazer parceiros, trazer investidores, né, e atrair mais pacientes. Eu acho que é o nosso grande desafio. A gente já tem essa visão, a gente já tá tendo essa noção, inclusive a gente conseguiu credenciar agora um convênio muito grande através da nossa, como eu posso dizer, da nossa propaganda mesmo, né? Hoje, se você colocar clínica LGBT em São Paulo, você vai achar a gente em primeiro lugar no Google, por conta das nossas avaliações, por conta do que a gente oferece aqui para esse público de uma forma específica que ele não encontra em lugar nenhum. E olha que a gente está na maior capital, né, do país, e ainda é muito escasso essa sensibilidade com relação ao tratamento desses pacientes.
Interessante, Aleph, ouvir, não é, você compartilhar aí as especificidades, não é, do tipo de negócio, não é, do tipo de empresa, de organização em que você está envolvido e esse desafio, não é, de traduzir indicadores que são de natureza não financeira para, não é, uma medida financeira. Então, é um desafio realmente bastante grande que a gente vê no dia a dia das organizações. Legal. Passar então aqui a palavra ao professor Jorge Salles para dar sequência. Obrigado, professor Anderson. Bom, olha, Fih, a gente sabe, né, que das maiores dificuldades, né, é você, como CFO, né, tratar do tema volatilidade, né, variação das coisas, né, na economia, né? Ah, porque isso daí afeta a gente no dia a dia. E, né, nos tempos atuais, né, a gente tem uma volatilidade econômica, parece que em ciclos mais nervosos, né? E o CFO ele tem que estar à frente, né, para a tomada de decisões críticas. E com um cenário, né, global e doméstico também, né, instável, como por exemplo aí o recente tarifaço, né, que envolve aí uma série de problemas, a gente tem medicamentos importados, a gente tem uma questão de insumos, né, equipamentos, né, que às vezes, né, se fazem necessário para a atividade, né? Como é que você vê, né, a figura do CFO e quais estratégias, né, você tem adotado para mitigar esses riscos e justamente manter a saúde financeira das empresas aí? A primeira de tudo que eu acho que é padrão assim é diversificação de receita. Então, o que a gente coloca aqui, né, que a gente tenta trazer para aqui é o quê? Hoje a gente tem um setor de pesquisas clínicas, então a gente consegue trazer a indústria para desenvolver pesquisa. Então a pesquisa ela paga um pouco mais para que a gente consiga desenvolver essa tecnologia aqui dentro da clínica, né? A gente também consegue atrair cursos, a gente tem uma estrutura para que médicos que já são renomados, eles venham aqui, dê cursos dentro, utilizem o nosso centro cirúrgico, utilizem nossa estrutura para dar cursos aqui. Então, a gente tenta diversificar realmente as nossas receitas, né? A gente também tenta trazer modelos recorrentes de receita. Então, a gente tem aqui a possibilidade de aluguéis, enfim, dos consultórios para os médicos, né? Assim, acompanhar de perto custos, né? Como você falou mesmo, medicamentos, ele tem uma volatilidade realmente de valores. Eu vou dar um exemplo agora recente, que é o tal da tirzepatida, né? O Mondiaro, o famoso Mondiaro. Então, a gente oferecia protocolos aqui, o medicamento ele custava, vamos dizer, 5 ampolas, R$ 15.000, né? Para que a gente pudesse, então, era um medicamento de alto custo, e a demanda estava enorme. O que aconteceu? Foi liberado agora o medicamento para ser utilizado aqui no Brasil, está se vendendo em farmácias, então o medicamento ele teve uma diminuição no custo terrível. E aí o que a gente sentiu, que o paciente ele agora não está mais vindo aqui na clínica, não tá querendo fazer mais daquele, está querendo ir na farmácia lá e comprar, né? Então, é isso que a gente precisa lidar todos os dias ali e tentar manter o nosso estoque. Eu falo assim, ó, a gente tem que o mínimo necessário no estoque ali para que a gente não fique com o dinheiro parado no estoque e sofra essa oscilação drástica de preço, né, de valorização no mercado. É isso. Não, poxa, obrigado, Alfredo. E é interessante, né? Porque um dos pontos do tópico na disciplina de finanças corporativas no mestrado, né? É justamente a diversificação, né? Que ela gera um efeito de ganho, né? é, é, com diminuição de risco, né? Dado que às vezes um está subindo, o outro está caindo, então na média você tá indo bem, né? Então se você conseguir diversificar, né, corretamente essa oscilação em função do tempo, né, você consegue uma sobrevivência melhor, né? Então você diversificar as fontes de receita, né, tornando ali o que torna mais complexo o negócio, né? Sem sombra de dúvida, né? Porque você diversificar a receita significa que você está abrindo frentes para negócios, né,
diferentes, né? E obviamente tem ali, né, muito mais empenho de todos envolvidos, né? Muito obrigado, Aleph. E agora, né, eu vou passar a palavra para o professor Daniel. Obrigado, Jorge. Aleph, você já abordou acho, muitos elementos, né, em relação ao negócio, né, modelo de negócio, questões estratégicas. Agora eu queria propor para a gente olhar para o profissional, né, para o CFO, né, assim, de certa medida você falou já um pouco, né, sobre, né, o impacto da tecnologia, né, desses desafios de sustentabilidade que afetam o dia a dia né, do profissional hoje, né? Eu queria propor, né, uma reflexão para o futuro, né? Então, pensando em 5, 10 anos, né? Então, como que você enxerga, né, a atuação do profissional de finanças, especificamente do CFO no futuro? Quais habilidades você enxerga, né, como indispensáveis para esse profissional, né? Ou seja, né, esses desafios que você trouxe, né, do hoje, eles vão permanecer, vão surgir outros, ou seja, qual que é a sua visão de futuro, né, dentro da perspectiva profissional? Eu costumo brincar também que alguns anos atrás eu escutava muito que contador não ia existir mais, que ele não ia, porque o contador era visto como uma figura de calcular imposto e enviar para o cliente, né? E a gente viu que não é isso. A gente viu esse movimento que o profissional de contabilidade ele é um consultor. Ele tem que estar dentro do seu negócio para fazer o seu negócio crescer, né? Ele não é um simples gerador de guias, que obviamente a IA algum dia vai chegar ao ponto de fazer, né? Então, eu acho que eu trago isso para o CFO também. Eu acho que ele vai ser um guardião da estratégia ali, né? Utilizando essas ferramentas para efetivamente trazer, integrar ali e traduzir os dados ali em informações que possam informações sólidas que possam trazer decisões concretas ali e certas, né? Eu acho que o CFO daqui a 5, 10 anos ele vai ter esse papel, né? Que já é. Eu acho que o CFO ele tem isso. Mas além disso, ele precisa ter uma qualidade que a gente está vendo muito hoje. A gente está vendo no mestrado, que é pessoas, lidar com pessoas, ser líder, ter uma comunicação, trazer a equipe para o propósito. Ele precisa ter comunicação, ele precisa ser comunicativo, né? Ele precisa fazer com que as pessoas deem o seu melhor, né? Então, é uma ferramenta, eu acho que sem dúvida é essencial para o profissional que quer trabalhar na área financeira como CFO. Obrigado, Aleph. Né, eu acho que você traz pontos que nos fazem refletir, inclusive, sobre a formação, né, a gente da ponta, né, da academia, do profissional do futuro. Então, são debates, reflexões que a gente tem tido aí no dia a dia, né, como, né, desenvolver essas competências e contribuir, né, para a inserção desse profissional. Então, muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a Juliana. Obrigada, Aleph. Os pontos que você trouxe, né, dessa interação, de uns pontos que você vê no dia a dia e que você vê que a gente discute no mestrado, é um ponto que a gente busca, né, no ambiente acadêmico trazer, e a gente busca, que nem o professor Daniel comentou, fazer pesquisas que reflitam, né, essa prática encontrada. E nesse sentido, a próxima questão, a gente busca trazer essa interação com a pesquisa acadêmica. Então, a gente busca trazer resultados de uma pesquisa acadêmica, porque às vezes o que a gente vê são algumas pesquisas que não tenham tanta aplicabilidade prática, né? Então, a gente busca cada vez mais pesquisas que tenham uma aplicabilidade prática, e aqui a gente traz um estudo que foi publicado no Spanish Journal of Nursing Accounting, que revelou que os CFOs com experiência internacional estão associados a um risco significativamente menor de litígios corporativos, especialmente em ambientes de alta incerteza. E aí a gente quer ver de você, né? O que você acha desse achado, dessa pesquisa acadêmica? Se você acredita que uma vivência internacional pode realmente aprimorar a atuação do CFO em termos de governança e de gestão de riscos. Sem dúvida, né? Uma experiência internacional, você está ligado ao que está acontecendo lá fora,
ele amplia muito a sua visão de governança. Então, eu acho essencial, né? Você é, ter diferentes culturas, você entender das diferentes culturas. Então, você está em outro país, até eu vou falar em outro país. Eu posso dar exemplo aqui em outras regiões, né? Eu vivencio isso, né? Porque eu trabalho, eu tenho ainda atividade econômica em Alagoas e tenho aqui em São Paulo. Então, na época de São João, por exemplo, o Nordeste para. O Nordeste para. E aqui não. Então, imagina, você sair daqui do Sul, vai lá para o Nordeste nessa época e você vai e chama todo mundo para uma reunião corporativa. O pessoal vai lhe odiar, né? Você não vai conseguir mais liderar ninguém ali. Então, você precisa estar imerso na cultura, precisa estar imerso ali no ambiente para você poder entender e desempenhar um bom papel ali. Então, eu acho que é isso que eu tenho para contribuir. Excelente. Aí o Brasil, né, como falam, o Brasil é imenso, né? Tem país, o estudo aqui abordou, ou foi publicado na Espanha, né, que é bem menor do que o Brasil, né? Então, se a gente for ver mesmo, que nem você colocou, aqui no Sudeste, Sul, é diferente totalmente do Nordeste, né? Então, a gente teria como se fosse vários países, né? Até uma ideia para futuros estudos, né? Comparar na especificidade do Brasil, se o que esse estudo da Espanha concluiu também se aplica. Obrigada, Aleph. Então, agora a gente finaliza a primeira parte do evento, que é referente os questionamentos tradicionais, e passamos para a segunda parte, que são as questões que a plateia colocou para a gente, e aí eu passo a palavra para o professor Anderson. Muito bem, Juliana, obrigado. Aleph, a gente tem uma pergunta aqui nesse momento, não é, do Lucas Moreira. É uma pergunta que está relacionada com o tema de tecnologia, não é, que a gente já falou. E aí a pergunta é sobre o ecossistema de fornecedores de sistemas de informação, não é? Olhando aí a área de saúde, como é que você avalia esse ecossistema em termos de se existe uma concentração, não é, de fornecedores que acaba não dando muita oportunidade de escolha, não é, para quem está contratando, ou se de fato você tem, não é, oportunidade maior de escolha, inclusive de personalizar o sistema da maneira que, não é, se adeque melhor à realidade da sua organização, e como é o próprio processo de negociação, não é? Assim, na figura do CFO, não é? Você como CFO, como que é esse processo de negociação junto a esses fornecedores? Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque hoje eu faço parte de um centro de pesquisa de tecnologias, né? Eu estou na parte lá financeira também, dando suporte para o pessoal, que tem gente do ITA, tem gente da Universidade da Universidade Federal de Alagoas. Então, a gente desenvolve várias tecnologias, tanto na área da saúde, como agro, e da aeronáutica também. Então, graças a Deus, eu sou privilegiado e tenho acesso essas pessoas que a gente consegue desenvolver ferramentas que até beneficiam a empresa com incentivos fiscais. A gente tem a lei do bem, tem alguns incentivos fiscais que você implementa a tecnologia na empresa e aí você consegue abater no imposto da empresa esse investimento que você fez, né? Pode chegar até 90%, 70% ali, de 70% a 90% de retorno do que você investiu. Então, isso é um atrativo para as empresas que querem utilizar tecnologia, né? Vão atrás de CTs, de Centros de Desenvolvimento de Tecnologia, para você ter um retorno ali, para acessar a tecnologias avançadas, porque realmente não é barato, né? A gente hoje não é só no Brasil, mas é no mundo todo. A gente vê uma precificação ali para desenvolvimento de tecnologias que é muito grande. Então, se você é um pequeno, um médio, você não tem acesso, né? Existem alguns programas, mas são poucos assim, ou são difíceis de você acessar, né?
Então, eu acho que eu sou privilegiado por estar aí entre essa galera que me facilita o acesso e também tem essas estratégias tributárias que eu utilizo aqui para desenvolver as tecnologias. Legal, Aleph, muito interessante, porque o Lucas Moreira agradece aí a sua resposta, e é interessante ver essa iniciativa que congrega o que até a Juliana comentou na pergunta anterior, não é? Academia, organizações, não é? Centro de pesquisa, então é bem interessante perceber o quanto de sinergia é possível ter, não é? Quando você junta esses diferentes grupos visando aí uma mesma finalidade, que no caso esse tema de tecnologia é tão relevante para, né, nosso dia a dia atualmente. Legal. A gente não tem aqui nenhuma outra pergunta. É, vamos, seguimos então para frente, Juliana. Se sim, aí, George, com você. Bom, obrigado, professor Anderson. Bom, agora a gente chega no momento aqui da nossa entrevista que a gente faz sempre uma brincadeira com o convidado, né? E a brincadeira, né, é sobre vaquejada, né? Então, a vaquejada, né, para quem não sabe, né, faz parte da cultura lá do Nordeste, onde dois vaqueiros eles saem correndo atrás de um boi e aquele que conseguir pegar o rabo do boi e puxar ele, derrubar o boi primeiro é o vencedor, né? Então a gente vai fazer aqui o CFO vaquejada, né? Na sua rotina de CFO, como se fosse uma vaquejada, né? Uma correria ali. Qual seria o boi mais difícil de derrubar, né? Ou seja, né, seriam as gestões de risco, né, o controle de custos, a inovação tecnológica ou a pressão por resultados, né? E como você se prepararia para essa corrida todos os dias? Eu colocaria dois bois aí nessa corrida aí, É uma porque boiada, né? é essa boiada toda ali na vaquejada. Eu sou apaixonado, vou abrir aqui para vaquejada. É onde eu tiro toda essa pressão que eu vivo todos os dias. Eu acho que a gente como profissionais assim, nessa área que é cobrada, que você tem que entregar resultados, se você não tiver uma válvula de escape, você meio que pira. Então, eu acho que a minha válvula de escape é a vaquejada. Eu não consigo ficar sem ela. Mas se fosse realmente um gol, eu botaria assim o equilíbrio da inovação com a pressão dos resultados e custos, né? Porque a Tudo, gente né? trabalha ali, é, a gente trabalha ali no limite para ter resultados positivos ali, para trazer retornos financeiros para os sócios, né? Para os Uhum. investidores. Eu acho que no final do dia é isso. Não, perfeito, Aleph. Muito obrigado aí por participar da nossa brincadeira. E olha, agora eu vou passar a palavra para o pro professor Daniel para gente, né, para a gente fazer os agradecimentos. E assim, a nossa programação é de 1 hora, né? E olha, assim a gente conseguiu cumprir aqui, né, dentro do programa, né, a nossa 1 hora, né, de entrevista aqui. Então, vou passar a palavra para o professor Daniel. Obrigado, Jorge. Antes, né, de seguir para os agradecimentos, né, já, né, iniciando, né, vamos dizer assim, o encerramento, né, da sessão, a gente pode partir para, né, na verdade, não é o sorteio, na competição pelo livro. Então, a gente, normalmente, a cada sessão, a gente encaminha o livro para um dos participantes, né, que é quem tirou o print screen, né, com o número maior de participantes, né, no momento, né, com o número maior de participantes. Então, o chat está aberto. Quem enviar primeiro o print, né, com o maior número de participantes vai, né, ser agraciado com o livro. O livro é Sistema de Gestão de Desempenho, né, escrito por mim e pelo professor Anderson, e a gente vai encaminhar aí por correio, né? Então, ao final, né, a pessoa vencedora, a gente pede para ficar aqui no chat para a gente pegar o endereço para o envio, né? Então, vamos ver aqui, a gente tem duas fotos, o do Lucas com 21 participantes, da Vanessa também com 21, né? Então, a gente vai dar prioridade para quem mandou primeiro, não é isso?
Essa regra tá escrito, né? Eu No acho que o Lucas regulamento, né? não entra nessa disputa aí. O Lucas é da casa, né? Então, é daqui da fé, então, orientado pelo professor Anderson. Então, Lucas, vamos passar para Vanessa? O que você acha? Que foi a que encaminhou em segundo lugar? Ele falou que vai fazer a doação aí. Então, perfeito. Então, Vanessa, a gente vai pegar o seu endereço depois, né? Ela é do mestrado, aí eu Ah, converso então com você ela. entrega Aham, pessoalmente. aham, sim. Beleza, então. Além disso, né, queria informar que a próxima sessão do CFO Experience está agendada para o dia 17 de novembro, uma segunda-feira, às 17h30. Essa é a sessão, né? Normalmente a gente faz uma sessão presencial por ano. Então, essa sessão vai ser realizada, provavelmente, né? Acho que a gente já bateu o martelo aqui na FEA, né, na FEA USP, no Butantã. E a gente vai divulgar, né, os convidados, né, e mais detalhes posteriormente, né, pelo nosso LinkedIn, né? Então, fica aí, né, coloquem na agenda, né, se conseguirem participar, será muito bom encontrá-los pessoalmente, né, aqui na FEA. Então, já caminhando para o encerramento, queria, né, em nome da nossa equipe aqui, né, do professor Anderson, professor Jorge, professora Juliana, agradecer, né, muitíssimo você, Aleph, né, por, vamos dizer assim, pela generosidade, né, em doar o seu tempo, né, para compartilhar experiências tão relevantes, né, para a gente, e para as pessoas que aqui, né, puderam acompanhar também. Então, muito obrigado, né, foi bastante importante, né, e muito interessante, né, os pontos que você traz, experiências focadas no setor da saúde, né? Então, um olhar para inovação, um olhar para negócios, vamos dizer assim, né? No caso da clínica, mais consolidados. Então, você trouxe essas diferentes visões, né? E o que a gente tem a desejar é que você continue colhendo, né, os frutos, né, aí na sua carreira profissional, muito sucesso, né? E já aproveito também para agradecer quem esteve aqui conosco, né, presente, então todos os 21 participantes, né? Queria agradecer também pelo tempo e para a gente encerrar, gostaria, né, de passar a palavra para você, Aleph, para deixar a mensagem final, né, para os nossos participantes aqui. Agradecer mais uma vez, acho que foi muito gostosa a conversa, passou muito rápido. Confesso que eu estava um pouco nervoso, a primeira vez que eu participo no talk show. Quero realmente conhecer vocês de perto, tá? Então, na primeira oportunidade que tiver, quero abraçar vocês pessoalmente. E o que eu desejo para todo mundo é sucesso, que realmente, se vocês têm interesse de entrar nessa profissão, de mergulhar, é, é assim, eu acho que o que o mais é importante é paixão. Eu acho que todos os dias eu acordo com um olhar nos olhos, aquele olhar brilhando, dizendo que eu gosto, que eu amo o que eu faço, que eu escolhi aquilo para minha vida e eu vou fazer bem feito. Então, eu acho que eu acordo todos os dias com tesão de sair da cama e de trabalhar porque eu amo o que eu faço. Porque eu sei que eu impacto outras pessoas no meu dia a dia. É isso. Excelente, obrigado, Aleph. E a gente percebeu isso, né, aqui durante essa hora de entrevista, tá? Ficou muito claro para todos nós essa energia, né, a dedicação que você tem com o trabalho, né? E parabéns mesmo e sucesso, né? Obrigado. É isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, né? E dou por encerrada, né, essa sessão. Um abraço e boa noite. Boa noite a Obrigada. todos. Obrigado Obrigado, a Aleph. todos. Até a Tchau, próxima. tchau. Obrigado.